Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. O tema da nossa aula de hoje continua sendo o sistema respiratório, só que o objetivo da nossa aula de hoje é compreender os processos de inspiração e de expiração, tá certo? Na aula passada, a gente estudou aí a anatomia do sistema respiratório, vimos quais órgãos fazem parte desse sistema. Relembrando então, a gente tem como estruturas órgãos que fazem parte do sistema respiratório, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos e o pulmão, não é? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao sistema respiratório, falando um pouco sobre o processo de inspiração e de expiração. O pulmão, pessoal, ele está dentro de uma cavidade que a gente chama de cavidade torácica, certo? Tanto o pulmão quanto o coração, que vai ficar aqui nessa região, que eu falei para vocês na aula passada, dentro dessa cavidade torácica. Essa cavidade torácica, ela tem a capacidade de se expandir, tá? De aumentar o seu tamanho. Então, vocês podem testar isso aí na casa de vocês, né? Colocando a mão de vocês aqui nesses ossos aqui da costela, né? Fazendo o processo de inspiração e de expiração. Vamos testar? Então, coloca aí a mão nessa região aqui de vocês, né? Ou pode ser mais aqui também. E vamos testar. Vamos inspirar e expirar. Vocês conseguiram perceber aí como essa cavidade, esses ossos aqui, né, das costelas, ele se expande, ele aumenta e depois ele diminui. Quando nós inspiramos, a cavidade torácica, ela aumenta. E quando nós expiramos, ela diminui. Nós vamos ter alguns músculos responsáveis que vão ajudar essa cavidade torácica a aumentar e diminuir o seu tamanho, que são eles, o diafragma e os músculos intercostais, tá? O diafragma, ele fica aqui logo abaixo da cavidade torácica, ele vai dividir a cavidade torácica, a região aqui do pulmão, do coração, né? Da outra parte que fica abaixo, que tem os órgãos do sistema digestório, como por exemplo o estômago e também os intestinos. Certo? Os músculos intercostais, eles vão ficar entre um osso e outro da costela. Eu vou colocar uma imagem aqui ao lado para vocês verem direitinho onde ele fica, tá certo? Esses dois músculos, então, em conjunto, eles fazem com que essa cavidade torácica, ela aumente e diminua o seu tamanho. Quando esses dois músculos, o diafragma e os músculos intercostais, eles contraem a cavidade, né? A cavidade torácica, ela aumenta o tamanho. E quando ela aumenta esse tamanho, né? Nós fazemos aí o processo de inspiração. E nesse processo de inspiração, nós colocamos ar dentro do nosso corpo, não é? Nós trazemos oxigênio. Quando esses músculos, eles relaxam, quando o diafragma e os músculos intercostais, eles relaxam, né? Ou seja, eles voltam à posição que eles estavam antes, a cavidade torácica, ela diminui, e quando a cavidade torácica diminui, nós fazemos aí o processo de expiração, de eliminar aí, de retirar o ar de dentro do nosso corpo, né? Rico em gás carbônico, certo? Por que nós precisamos aprender esse processo de inspiração, de expiração, de saber que tipo de gás que entra no nosso corpo a partir do processo de expiração e qual sai do nosso corpo a partir do processo de expiração? Porque tem um processo que eu falei na aula passada para vocês, chamado de trocas gasosas, que acontece aqui, ó, nos alvéolos pulmonares, tá? Lembra daqui desse esquema, né? Aqui nós temos traqueia, brônquio, bronquíolos. Esses bronquíolos eu dei aqui um zoom, né?
na imagem é que nós temos o bronquíolo e bem no final nós temos uma última estrutura chamada de alvéolos. Esses alvéolos, eu falei para vocês, é onde de fato ocorre as trocas gasosas. A troca aí de gás, né? Gás oxigênio e gás carbono. Como que isso vai acontecer? O alvéolo, pessoal, antes de tudo, né? Aqui no alvéolo ele é uma estrutura oca, então ele não é todo preenchido. Dentro dele é como se fosse um buraquinho, tá certo? Quando você olha por um canudo, ele tem uma estrutura por onde vai passar a água, o suco ou o refrigerante, né? Então, esse alvéolo, ele também é oco. Ele não é todo preenchido. O que é que nós vamos ter aqui pertinho desses alvéolos? Nós vamos ter vasos sanguíneos. Que tipo de vaso sanguíneo, Ellen? Vamos relembrar lá quando a gente estava estudando sistema circulatório. Que tipo de vaso sanguíneo vai ser esse? Vai ser artéria, vai ser veia ou vai ser capilares? Vai ser capilares. Os capilares são aqueles vasos sanguíneos que são os mais fininhos, não é? Então aqui, ó, bem pertinho dos alvéolos, a gente vai estar recheadinho aqui de capilares. Para que esses capilares aí perto, Ellen? Para que esses vasos sanguíneos perto desses alvéolos? Para que haja as trocas gasosas, precisa acontecer um processo chamado de difusão. Eu já até comentei com vocês uma vez sobre esse processo de difusão. O que é o processo de difusão? Imaginem vocês dentro de uma sala, só que essa sala, ela tá cheia, recheada de pessoas. Você não consegue nem se movimentar. Tá muito apertado, muito cheio. Qual é a tendência? O que você vai querer fazer? Você vai querer continuar no lugar onde está cheio ou você vai querer ir para um lugar que esteja menos cheio de gente, um lugar que esteja mais vago, que dê para você respirar melhor? Eu acho que a tendência, não sei o que foi que vocês responderam aí, mas eu acho que a tendência é, se eu tô apertado, não consigo nem me movimentar, cheio de pessoas, eu quero sair desse lugar onde está muito cheio, quero ir para um lugar onde esteja menos pessoas para eu conseguir respirar melhor, para eu conseguir me movimentar. O processo de difusão é bem parecido. As substâncias, pessoal, elas vão passar do local onde está mais concentrado, onde está mais cheio, e vai para o local onde está menos concentrado, menos cheio, portanto, né? Então, é isso que acontece com os gases aqui, tá bom? O oxigênio e o gás carbônico. Vamos retomar o que a gente já aprendeu lá no sistema circulatório. O sangue, quando ele vem do nosso corpo, ele vem pelas veias, né? E ele está rico em gás carbônico. Ele já levou gás oxigênio para todo o nosso corpo, já levou lá para as células do nosso corpo e retirou, né? Pegou lá o gás carbônico dessas células e ele vai trazendo, então, para o nosso coração, né? Vai trazer aqui para o nosso coração. Chegando no coração, esse sangue vai chegar e vai para o átrio direito. Do átrio direito, ele vai para o ventrículo direito e do ventrículo direito, ele vai para o pulmão. A gente tinha dois tipos de circulação. Circulação sistêmica, que era a circulação que acontecia do corpo, a distribuição do sangue no corpo, e a circulação pulmonar, onde o sangue ia para o pulmão para ele fazer lá as trocas gasosas. E é isso que vai acontecer aqui agora, tá certo? Vamos lá. Então, o sangue, ele vai sair do ventrículo direito e vai para o pulmão. Vai sair pela artéria, vai se ramificar em arteríolas e depois em capilares. Tanto que esses capilares vão ficar aqui, ó, bem pertinho dos alvéolos. Então, ó, nesse capilar vai estar rico em gás carbônico, vai estar cheio de gás carbônico, que ele está querendo eliminar, levar para fora esse gás carbônico, porque o sangue, as células precisam de oxigênio. Quando nós fazemos o processo de inspiração, nós colocamos oxigênio para dentro do nosso corpo, passando pela cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolos, chegando aqui nos alvéolos. Então, dentro dos alvéolos vai ter ar, né?
rico em oxigênio. E o sangue vai estar muito cheio de gás carbônico. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer um processo de difusão. Vai haver uma troca de gases, as trocas gasosas. Se no vaso sanguíneo que está passando bem aqui do ladinho está muito cheio de gás carbônico, o que foi que a gente viu lá na sala? Qual é a tendência que você vai querer fazer? Você vai querer ir para o local onde está menos concentrado, onde está menos cheio de pessoas, não é? O gás carbônico vai fazer a mesma coisa. Não, aqui já está muito cheio, eu quero eliminar esse gás carbônico, quero sair. Então, ele vai trocar o gás carbônico que está passando bem aqui nos capilares, vai passar para dentro dos alvéolos. E nos alvéolos, eu disse que vai estar muito cheio de quê? De oxigênio. Se dentro dos alvéolos está muito cheio de oxigênio, então ele vai para o local onde não tem tanto oxigênio, que é lá no vaso, né, no capilar que está passando aqui. Então trocou. Aliás, nos capilares estava cheio de gás carbônico e nos alvéolos estava muito cheio de oxigênio. O que foi que aconteceu? Eles trocaram. Agora, no alvéolo vai estar cheio de gás carbônico e no capilar vai estar cheio de oxigênio, através aí do processo de fusão. Agora que o capilar está cheio de oxigênio, vai voltar para o coração e depois o coração vai distribuir para o restante do corpo. E lá no alvéolo, que está cheio de gás carbônico, nós vamos agora eliminar esse gás carbônico para fora do nosso corpo, né? Vamos eliminar ele. Então, nós fazemos isso pelo processo de expiração, né? Então, pessoal, a nossa aula de hoje era isso, entender aí os processos de inspiração e de expiração e como é que eles vão influenciar aí, né, nessa parte das trocas gasosas. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.